Hoje a gente vai falar sobre 5 problemas no apartamento 1301. Um problema que a gente teve aqui na varanda foi relacionado com o guarda-corpo. O guarda-corpo que a gente tinha aqui tem 1 metro de altura e ele é considerado baixo, já que a gente está no 13º andar. A gente precisava de uma solução para aumentar esse guarda-corpo sem interferir na fachada, porque é importante avisar que geralmente nos condomínios, nos edifícios, a gente não pode fazer alterações que vão interferir na visualização do prédio lá de baixo ou mesmo com seu vizinho. Alguns prédios permitem essa modificação, mas nesse caso a gente já sabia que não era possível. O padrão do edifício possui uma esquadria mais robusta, que tem o vidro embaixo e em cima a gente tem uma esquadria de uns 10 centímetros mais ou menos. E a gente não conseguiria só subir e elevar essa altura do vidro, porque ia interferir na fachada de qualquer forma. E aí a solução que a gente encontrou foi colocar um vidro mais discreto possível, um vidro incolor, lisinho e leve, para poder fazer essa proteção. E ao mesmo tempo também proteger o peitoril desse guarda-corpo, que é de alvenaria, para impedir que alguém possa subir e querer sentar nesse peitoril, o que seria muito perigoso. Tinha uma outra questão que a gente não queria perder essa vista aqui atrás, que é linda. E mesmo com o vidro a certa altura, causa uma diferença de visibilidade mesmo. E aí a gente preferiu parar o vidro, porque aqui a gente está numa cobertura. E o andar de baixo é o mesmo apartamento. Então a gente não tem o problema de estar pra rua, como nessa lateral aqui. Resumindo, a gente cai e quebra um braço, mas corre, entendeu? Peraí, helicóptero. Ai, tem um Helicóptero. Outro problema que a gente teve aqui nessa varanda foi que a gente tem uma parte curva. E se a gente fosse fazer o vidro tradicional, retinho, teríamos que colocar várias pecinhas juntas e aí atrapalharia muito na visibilidade, que a gente queria conservar essa vista. Então não ficaria bom. E aí a gente encontrou a solução do vidro curvo. A gente precisa de um suporte metálico fazendo essa curva e aí depois o vidro encaixa perfeitamente. Só que a vidraçaria não tinha um molde com essa nossa curvatura. E aí a gente teve que mandar fazer esse molde para fazer o encaixe do vidro e aí sim chegar com o vidro curvo e ficar perfeito na nossa curvatura. Nosso problema aqui no lavabo foi porque a gente queria manter essa roda-banca original do apartamento. E aí na época a gente escolheu os metais e a gente comprou um misturador que tinha 2 registros separados e uma bica. Mas na hora de instalar não deu certo. A base dela é um misturador para água quente e fria. E aí por isso não deu certo. E aí a gente tinha uma outra torneira que a gente ia utilizar no outro lavabo que acabou dando certo. É uma torneira só de água fria. Então a gente utilizou a bica dessa torneira e aí conseguimos instalar aqui. E tivemos que comprar um registro independente para encaixar aqui nesse acabamento. E essa torneira aqui, ela tem um detalhe que ela tem um registro separado da bica, porque a gente poderia ter comprado, por exemplo, um misturador monocomando e poderia ter resolvido, mas a gente tinha um ponto aqui. Além disso, na verdade, a gente queria ter colocado os metais na cor preto mate. Só que, com toda essa questão, a gente não encontrou uma peça que conseguisse se encaixar aqui nessa cor. E aí a gente decidiu então deixar os metais na cor cromado mesmo. Aqui nessa sala, o morador anterior tinha uma adega gigante que cobria tudo isso aqui. E aí, ainda na fase de anteprojeto, a gente já tinha uma suspeita que haveria um pilar dentro dessa adega. A gente ainda não tinha acesso ao projeto estrutural do apartamento. E aí, na época do anteprojeto, a gente veio pesquisar e descobrir se a gente realmente teria esse problema. E ele tá aqui. Esse pilar. Ele não tá exatamente no meio da sala, mas ele tá bem na hora de passagem, que é um acesso que a gente tem da porta de entrada. E aí a gente precisava de uma solução. Na nossa primeira opção, a gente não estava considerando esse pilar. Então a gente tinha feito uma estante, considerando que poderia ter circulação por aqui. E aí a partir da segunda opção a gente já considerou, na verdade a gente veio até o apartamento, quebramos, retiraram a adega e aí a gente conseguiu visualizar. E aí agora a gente vai mostrar a solução. Como ele tá mais ou menos no meio,
A gente fez ele todo revestido de mármore branco, que era um pedido dos clientes, que eles gostam bastante desse material, e eles queriam uma sala toda clara e toda clean. E a gente aproveitou o pilar para fazer o fechamento da cristaleira. Cristaleira. E também foi um pedido da cliente, uma cristaleira grande, que a gente pudesse dar destaque e seria quase que o destaque da sala. E aí ela poderia colocar as taças e as louças em destaque. Por essa porta a gente acessa a cristaleira. Dá pra ver? Ai, tá travando. Ah, não deu. E aí a gente conseguiu fazer com que o pilar se integrasse no espaço. Ele não é mais um obstáculo. Ele faz parte da cristaleira e a gente não sente incômodo ao olhar para ele. Um problema que a gente teve aqui no nosso piso de mármore foi que a gente queria manter o piso de mármore original do apartamento, que é uma sala enorme e realmente muitas peças estavam ótimas, em ótimo estado. E a gente já tinha um planejamento de fazer o polimento para recuperar e tirar algumas manchas que tinha no piso. A gente chegou a fazer uns testes e decidimos que a melhor opção era manter o piso original. Só que a gente tirou aquela adega que tinha aqui atrás. Nessa adega tinha algumas paredes de alvenaria. Essa lateral, por exemplo, tinha uma parede vindo até aqui. E quando a gente retirou essa alvenaria, o piso contornava essa parede e aí ficou com um buraco. A gente precisava solucionar isso. Então a gente retirou as peças que estavam danificadas, que estavam cortadas, e a gente precisava encontrar um lote de mármore branco que se encaixasse perfeitamente. Senão daria pra ver a diferença das cores. No final das contas, o resultado ficou ótimo, a gente adorou. Ficou muito similar, conseguimos junto com a marmoraria e com o pessoal da obra, os responsáveis pela obra, a gente ajudou nessa busca pela pedra perfeita. E depois de tudo assentado, o polimento veio para unificar essa coloração e esse tratamento da pedra, fazendo uma impermeabilização e devolvendo o brilho da pedra também. E o resultado ficou tão bom que mesmo de pertinho eu não consigo diferenciar quais são as peças antigas e quais são as novas. Mais um problema agora aqui na área externa. Quando a gente finalizou o projeto e entregamos o projeto executivo, não ia ter fechamento nessa área aqui. A gente ia deixar tudo aberto. Mas, ao decorrer da obra, o cliente resolveu fazer o fechamento com portas de vidro, separando a área gourmet da área externa, que é a área da piscina. Ao longo da obra, a gente percebeu que tinha muito vento aqui no apartamento. E aí essas portas de vidro, em determinados momentos, seriam mais confortáveis para eles utilizarem a área gourmet. No projeto estrutural original, não teríamos esse pilar aqui. A cobertura seria estaiada por cabos de aço. Porém, com as portas de vidro, o peso aumentou. E aí tivemos que pedir uma revisão do projeto estrutural. Eventualmente peso, tudo, eventualmente carga, E aí foi necessário acrescentar um pilar ali na extremidade pelo aumento de carga. E esteticamente a gente solucionou colocando o mesmo granito da bancada, revestindo todo o pilar.